Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. A Márcia, ela conhece bem essa palavra, Otsimilo Iesu Kossamua. Meus queridos, o que essa palavra significa para nós, que somos brasileiros, eu aqui no estado do Tocantins e a Márcia lá na Baixada Fluminense, que ela tinha que morar no aterro do Flamengo. Lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas eu posso até botar a Márcia morando... Não posso não. Ela já mora na Baixada Fluminense, então é lá que ela vai continuar morando. Meus queridos, essa palavra ela é diferente porque é o seguinte. Em algum tempo atrás, quando eu estive lá, eu não encontrei quem fizesse essa tradução para mim. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Bernardino Chepaco. É um pastor do Jesus na Rua que mora na África e ele fez essa tradução para nós. Inclusive eu vou pedir para ele fazer outras traduções de palavras do Jesus na Rua na língua tradicional, dos povos tradicionais africanos. Nós vamos ter aqui uma língua indígena. Nós temos um índio aqui, ele é um Craô Canela. Ele é da tribo Márcia, da Craô Canela. Ele pode fazer essa tradução porque ele é um cara que tem letras, então ele consegue fazer essa tradução para nós. Qual tribo? Cravo e Canela? Não, é Craô Canela. Porque tem a tribo Craô, os índios Craô. E aí nós aqui na Ilha do Bananal, nós temos a junção, tem uma tribo que chama Canela, que fica no Mato Grosso. Aí nós temos a junção dessas duas tribos, porque eles se juntaram ali perto da Ilha do Bananal, aí eles são os Craô Canela. E tem um companheiro que talvez consiga fazer essa tradução para nós. Porque na realidade, Márcia, nós somos talvez o projeto que vai para as aldeias indígenas. Vai para as aldeias indígenas. Os outros projetos eles ficam mais na rua, tal, essa coisa toda. Mas na rua da aldeia nós também andamos. E isso faz muita diferença para nós. Por quê? Porque eu já tive na Amazônia peruana, na Amazônia venezuelana, já tive na Amazônia brasileira, Ali entramos por Manaus e fomos pregar para os índios, que moram ali naquelas imediações. Nós já fomos no Alto Xingu, as tribos do Xingu. Então nós temos uma vasta experiência com essa situação de pregação. Mas eu nunca tinha atentado, Márcia, para fazer uma tradução, por exemplo, do meu nome na língua Craô Canela. Porque todos os índios, eles falam um derivado do Tupi-Guarani, da língua Guarani, O Tupi é a língua do índio brasileiro e o Guarani da América, Então, nós temos estas oportunidades. E eu vou até conversar com o pastor Romalino para ele dar uma viajada lá no Paraná, numa tribo daquelas que já são civilizados, para ele pedir para fazer a tradução para nós, Vou saber. E isso é muito interessante, porque a gente vai valorizar, Márcia, o povo brasileiro, Inclusive, já sei, tem um indígena, Márcia, que é muito amigo meu, e ele
Ele mora aqui no Tocantins. Eu vou depois conversar com ele sobre isso. E, Márcia, eu vou passar agora para o estúdio aí no Rio de Janeiro com você, na Baixada Fluminense. Meus queridos, nosso estúdio fica na Baixada Fluminense. Com você, Márcia. Amém. Otsimilo Iesu Kossama. Jesus na rua. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na rua. Sou a Márcia. Márcia, deixa eu te... vai ficar legal. Se você disser, graça e paz, povo de Deus, nós somos Otsimilo Iesu Kossama. Vai ser top. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Otsimilo Iesu Kossama. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: as pessoas que fazem a diferença em nossas vidas não são as que têm mais dinheiro ou riqueza material, são as que se importam conosco. Amém? Amém. Olha só, as pessoas que são mais relevantes em nossas vidas não são as que têm mais dinheiro. Não são aquelas pessoas que têm um grande poder aquisitivo. Não. São aquelas pessoas que se importam com a gente. Muitas vezes nós desprezamos as pessoas que se importam com a gente porque nós temos uma pessoa conhecida que é rica. E nós desprezamos uma pessoa, às vezes, humilde, mas que se importa com a gente. Eu quero dar um testemunho aqui, Márcia. Essa meditação mexeu comigo. Ela mexeu forte. Porque eu tenho uma irmã o nome dela é Marinete. Ela todo dia, Márcia, todo dia de madrugada, ela se acorda e faz uma oração pelo apostolado do apóstolo Adilson Bonfim. Ela não faz isso uma vez por semana, não. Ela faz isso todos os dias. E aqui eu faço uma menção honrosa a ela e à família dela. O seu Francisco, que é o esposo dela, eu vou lá visitar eles ainda esse ano, em nome de Jesus. O Francineto, seu filho, as suas netinhas, filhas do Francineto, a esposa do Francineto, a Fran, sua filha, o Kaique, seu genro, e o pequenininho do Titi, que é filho do Kaique e da Fran. Um abraço, meus queridos, a todos os filhos deste casal, da dona Marinete e o seu Francisco, que moram em Balsas, Maranhão. Eu quero dedicar essa palavra a esse povo, que se chama pelo nome de Deus, que estão ali no meio do Maranhão, do vizinho estado do Maranhão. Muito obrigado, minha irmã. Deus te ilumine o coração. Deus traga à existência na tua vida essa oportunidade que Deus te deu
para que eu possa, no abrir da minha boca, ter a palavra de reconciliação, palavra de alegria, palavra de paz, palavra de entendimento, palavra de direção de Deus na minha vida, através da tua intercessão, minha querida. Muito obrigado por se importar com este servo de Deus. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Amém, Márcia? Amém. Esse ponto de evangelismo e missões. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 3, versículos do 27 ao 29, com o título Deus é Deus dos judeus e dos gentios? Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô papai, obrigado pelo refrigério, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão ao redor do mundo, Pai, que oram pela vida desse teu filho, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque sem a oração dessas pessoas, Pai, nós não conseguimos fazer nada. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós não conseguimos, Pai, não conseguimos andar a segunda milha com as pessoas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida das pessoas que intercedem. Agora, Pai, nesse instante, eu vou fazer uma intercessão pela vida dessas pessoas, Pai. Porque o Senhor sabe que eu já apresento elas, Pai, todos os dias, Senhor. Márcia, você também está junto. Você faz parte, Márcia, também. Obrigada, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que essas pessoas me dão, Senhor, de conhecê-las ainda que só pela voz, mas que essas pessoas se importam, Pai, com teu filho, com teu servo, Senhor, para que nós possamos caminhar, Senhor, a segunda milha. É preciso que tenha alguém que se importe conosco, Pai. É preciso ter alguém, Pai, que venha junto. Obrigado. O que eu puder fazer, pastor. É necessário, Pai. Obrigado, meu maninho. É necessário, Pai, que nós nos irmanemos, Pai, para ajudar a carregar os fardos pesados uns dos outros, Senhor. E eu não sou diferente, Pai. Cada uma dessas pessoas, Senhor, que estão aqui, Pai, tem me ajudado a carregar o fardo, Senhor. Embora que eu tenha colocado em Ti, Pai, e pegado o Teu jugo, que é suave e leve, Senhor. Eu vou parafrasear Paulo nessa oração. As minhas leves e momentâneas tribulações, Senhor, produzem em Ti um peso de glória, Pai, que nós não conseguimos carregar sozinhos, Senhor.
nós precisamos repartir, Pai, com os irmãos que estão, Senhor, e que se importam com a nossa vida, se importam com o que nós estamos passando, Senhor. Nesse instante eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas que estão caminhando a 2ª milha comigo. A minha irmã Aida, a minha mãezinha, os meus sobrinhos, Carlos Eduardo, Carla Vanessa, Marina, o Carlos, meu cunhado, as pessoas que estão ombrando com oração, estão juntos. A Mayra, o Richard, a Edna, o Vinícius, a Thaísa, pastora Selma, pastor César, apóstolo Amilson, apóstola Meire, os irmãos da intercessão, os meus queridos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo, que estão ombrando comigo esta situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a Deus pela vida deles, pela minha filha Sara, seu esposo Sérgio, essas pessoas que têm andado conosco a 2ª milha, que têm se importado, a pastora Véria, a Márcia, lá no Rio de Janeiro. Eu te agradeço, Senhor, pastor Romalino Cabral, a sua esposa Vera. Eu quero pastor Rogério Tatu, sua esposa, filhas e filho, Albano Daniel, Nilton. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai, porque o evangelismo só é possível, Pai, porque essas pessoas estão junto, dando suporte, cada um à sua maneira, cada um da sua forma. Pastor Mário Stão Leal, pastor Bernardino, cada uma dessas pessoas, Pai, citadas aqui, pastor João e irmão João, cada uma dessas pessoas, Pai, tem nos dado, pastora Delmira, pastor Roberto e a sua esposa, e mais pastor Raimundo, da igreja Nova Aliança, Raimundo Nonato. E eu quero agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Tem muita gente, eu não vou conseguir falar todo mundo. Se fosse falar, era a palavra inteira falando nos nomes das pessoas. Mas eu quero agradecer porque a pastor Luciano, olha, meu primo Luciano, um abraço, meu querido, sua esposa, pastor Lucivaldo, pastora Tereza, pastora Elba,
eu quero agradecer pela vida dessas pessoas. Porque o evangelismo só é possível, meus queridos. Nós não somos evangelistas sozinhos. Nós não somos apóstolos sozinhos. Nós não somos pregadores da palavra sozinhos. Nós não somos pastores sozinhos. Não. Não é assim que funciona. Estas pessoas, eles nos dão suporte. Nos dão suporte. Nos dão suporte. Obrigado, Pai, pela vida deles. Porque eles nos dão. Pastor Paulo, lá em São Paulo, da editora Querigma, que nos proporcionou a oportunidade de escrevermos um livro que já está sendo traduzido para o idioma inglês. Eu quero agradecer ao meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pela vida dessas pessoas, por tudo aquilo que vocês têm ajudado a fazer, incentivando, apoiando e dizendo: vai, Deus é contigo. Eu recebo as orações, meus queridos, de vocês no dia que se chama hoje, e eu acolho com mansidão a palavra que vocês têm declarado na minha vida. Nesse dia, Bispo Jerônimo, muita gente, eu não vou conseguir falar todo mundo. Aleluia. Aleluia. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 27 ao 29, com o título Deus dos judeus e dos gentios, com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Versículo 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? Amém? Amém. Essa é uma pergunta, meus queridos, que o apóstolo faz e ele diz para nós: não respondam para mim, respondam dentro do coração de vocês. Onde está o motivo de vanglória? Vamos entender essa palavra, glória. Vã, aquilo que é desprezível, é glória própria. Vã é que não tem sentido, é que não é para nós fazermos. Assim como o Tiago diz que a fé daqueles que não falam o que está escrito é vã, é este mesmo vã aqui, é inútil. A glória, eu batendo palmas para mim mesmo, é uma glória inútil, não serve para nada. Se algum dia alguém olhar para mim e fazer uma menção de aplauso pelo que ouviu da palavra, ainda assim não será vã essa glória, porque nós transferimos ela para Deus. Porque Deus, nós somos representantes de Deus aqui na terra. Então, o motivo de vanglória é de glória inútil. É inútil o homem dizer que ele é grande na presença de Deus, na presença dos homens. Não há utilidade nisso. Não há entendimento correto em você se gloriar a si mesmo. É como alguém que olha para a sua face no espelho e na hora que se vira de costas,
esquece de como é a sua fisionomia. Amém, Márcia? Amém. É excluído. Baseado em que princípio? Amém? Amém. Essa glória que o homem glorifica a si mesmo é excluída. Porque não se baseia na verdade, não se baseia na fé, não se baseia nos princípios básicos da vida cristã, como está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículos 2 e 3. A pessoa está se gloriando de obras mortas, que não leva a nada. Não leva a nada. Nós precisamos, meus queridos, relembrar sempre o morrer de Cristo, para que nós sejamos ressuscitados com Ele. Para que é que nós lembramos da morte de Cristo, meus queridos? É que se o nosso Senhor morreu, por que nós não podemos morrer? Ele não pecou em nenhum momento da sua vida. E nós fomos concebidos em pecado. Nós precisamos, meus queridos, glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, para nós poder pregarmos a palavra de Deus, a sã doutrina, meus queridos. É preciso que nós tenhamos uma intenção única, a intenção de morrer para este mundo. Fisicamente, morrer para este mundo, morrer para os deleites, morrer para a vanglória, morrer para as coisas inúteis desse mundo. Você, como evangelista, meu querido, tem que se portar de maneira que as pessoas olhem para você e leiam a Bíblia através da sua vida. As pessoas não leem a Bíblia de papel e no telefone, meus queridos, eles leem a sua vida e olham e julgam. E aquilo que você está fazendo, meu querido, muitas vezes você está levando muita gente para o inferno. Com a sua atitude, você não disse nada, mas a sua atitude é vã, é pífia. Você não consegue se levantar para ajudar pessoas. Você fica na sua empáfia, no seu sentimento de autocomiseração, e você foi comissionado, e você não quer ir cumprir o ID. Você não quer cumprir o ID de Jesus Cristo para que você declare que você morreu para este mundo. Nos Estados Unidos, meus queridos, tem uma cadeira elétrica. O nome dessa cadeira chama faísca. Parece brincadeira de criança. A faísca matou muita gente, porque ela é a cadeira elétrica. É a cadeira que mata as pessoas. Os condenados são mortos nela. E esta cadeira elétrica, meus queridos, ela tem matado muita gente inocente. Por quê? Porque ela é acionada pelo homem. Ela foi feita pelo homem. Agora nós precisamos compreender uma coisa muito simples, meus queridos, que é: nós somos entregues à morte todos os dias pelo amor de Jesus Cristo. Quando nós saímos de manhã para pregar o Evangelho ou para trabalhar, nós somos entregues à morte. O que faz com que nós cheguemos de volta às nossas casas, meus queridos, nós que somos pregadores da palavra,
é porque Deus tem misericórdia de nós. A misericórdia de Deus, meus queridos, veio na forma de Jesus Cristo aqui para a terra. Ele é a misericórdia. Quando Deus tem misericórdia de você, Ele propõe que você se converta a Jesus Cristo e faça e tome uma direção diferente. Amém, Márcia? Amém. No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Amém? Amém. No princípio da fé. Porque a obediência à lei, meus queridos, a lei se mostrou incapaz de salvar, de restaurar, de fazer aquilo que é necessário para que você e eu sejamos reintegrados à família de Deus. Mas a fé, sim. A fé, ela, além de remover montanhas, ela faz uma coisa muito simples. Olha só, Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23 e 24. Eu vou ler rapidamente eles aqui. Jesus Cristo diz: tenham fé em Deus, é pela fé. Se alguém que está aqui junto conosco, disser ao monte da sua vida: levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele está dizendo, assim será com ele ou ela. Esse é o versículo 23. Meus queridos, é necessário que nós, enquanto evangelistas, que somos usados por Deus para trazer a boa nova, e quando nós viermos a vida das pessoas com esta boa nova, o evangelho não está encoberto. Para os que estão perecendo é que está encoberto. Então, quando nós viermos com este evangelho, ele vem com poder, com o alívio, ele vem com a cura, ele vem com prodígios e maravilhas operados por Deus nesta terra, através da minha e da sua vida, da sua e da minha vida, para que nós sejamos restaurados em Cristo Jesus. Amém, Márcia? Amém. Versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Amém? Amém. Quem sustenta isso? O apóstolo está dizendo: sustentamos que o homem é justificado pela fé. Esta carta, meus queridos, foi escrita aos moradores de Roma, a pessoas que Jesus Cristo nunca viu pessoalmente, porque ele nunca foi lá, e Paulo também não. Ele foi lá quando ele estava ainda na Cilícia, né? Aí ele foi para poder receber o nome romano. A dupla cidadania dele ele recebeu em Roma, mas ele não voltou mais lá. E ele está escrevendo para esse povo, para a igreja. Na realidade, ele está escrevendo para os gentios, que somos nós hoje. E esta palavra de Paulo, meus queridos, ela nos dá uma certeza firme, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não podemos andar a segunda milha. Todas essas pessoas que foram faladas aqui, relatadas, elas estão andando a segunda milha pela fé. Pela fé.
Nós precisamos compreender, meus queridos, que as pessoas que são da fé, elas estão sendo regeneradas a cada dia, pela oportunidade da palavra de Deus, pela oportunidade que Deus nos deu para sermos feitos filhos dele. Neste instante, meus queridos, é necessário que nós prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Independente da obediência à lei. Amém? Amém. Esta fé, meus queridos, ela não tem obediência na lei. Pelo contrário, nós somos restaurados, resguardados pela fé. A obediência à lei, ela se mostrou incapaz de salvar e de libertar aquele povo que até hoje os hebreus andam pela lei, regidos pela lei. Amém, Márcia? Amém. Versículo 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Amém? Amém. Essa é uma pergunta, meus queridos, que o apóstolo Paulo vai responder. Deus é apenas Deus dos judeus? Porque a palavra diz lá na velha aliança, no Velho Testamento, que Deus criou um povo para si, mas o que foi escondido dos tempos e das gerações é Cristo em vós, em vocês, a esperança da glória. A glória, ela vem através da esperança que é Jesus Cristo, que é Cristo em vós, Cristo em nós. Amém, Márcia? Amém. Ele não é também o Deus dos gentios? Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Ele não é também Deus dos gentios? O apóstolo Paulo vai responder. E ele, quando responde, ele traz uma oportunidade muito grande para nós, gentios. A nação gentílica, ela tem oportunidade. E nós vemos isso quando o apóstolo Paulo dá essa resposta. Amém, Márcia? Amém. Sim, dos gentios também. Amém? Amém. Olha só o que o apóstolo, ele faz um suspense, faz uma pergunta e diz: Deus não é Deus só dos judeus, é? Ele não é também Deus dos gentios? Aí ele responde: sim, dos gentios também, e dos judeus. Por quê? Porque Deus criou um povo. Aquela palavra, vermezinho de Jacó, não é para você, meu querido, você não é verme. O vermezinho de Jacó é pelo tamanho do território que se assemelha a uma coisinha compridinha, e aí chamaram de vermezinho de Jacó. Pelo tamanho daquele povo. Não é você hoje, filho de Deus, você não é verme. Por que aquele povo ainda hoje é chamado de vermezinho de Jacó? Porque ele não aceitou Jesus Cristo como único suficiente salvador de sua vida para que ele fosse transformado em igreja. É por isso que ele é chamado até hoje, escrito na Bíblia, está vermezinho de Jacó. Porque aquele povo não aceitou Jesus Cristo. Por isso é chamado dessa forma. Mas o judeu que se converte a Jesus Cristo, ele é chamado igreja e é chamado filho.
Amém, Márcia? Amém. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Amém? Amém. Meus queridos, esta é a oportunidade que nós temos no dia que se chama hoje. E essa palavra, ela corta em mim, porque eu sou evangelista. E é para os evangelistas. Como você tem levado a palavra, meu querido? Como a oportunidade do amor, ou você tem levado o anzol do suposto pescador? Se você leva o anzol do pescador, meu querido, você está equivocado. A obediência, a conversão tem que ser por amor, não é pelo anzol do pescador. Porque o anzol do pescador, às vezes, ele fisga um peixe na boca. Às vezes, ele fisga no rabo. E como ele fisga no rabo, às vezes, na cauda, ele fere muito. E aquele anzol se solta. E aquela pessoa vai andar ferida o resto da vida, porque foi o anzol que ia pescar ele, não foi o amor da palavra de Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. As pessoas que fazem a diferença em nossas vidas não são as que têm mais dinheiro ou riqueza material, são as que se importam conosco. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o Encontro de Jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?